Boa tarde, meu nome é Tainá Bastos, sou acadêmica de zootecnia da Universidade Federal de Santa Maria. Eu vou apresentar hoje sobre consequências da seleção artificial para o bem-estar animal. Então, os animais tiveram um grande papel na evolução da humanidade, como fonte de alimento, vestuário, transporte e entretenimento. A domesticação e a seleção elas vieram por causa de necessidades humanas, sendo que a domesticação ela teve início na pré-história. A seleção se mostrou mais atrativa e eficiente após experimentos de Gregor Mendel em 1865, o qual demonstrou que características de seres vivos são transmitidas dos genitores para a prole de maneira previsível. A variabilidade genética das populações se tornou mais importante no final do século XIX. O avanço das tecnologias e estudos sobre cruzamento e melhoramento genético passou a ser intensificado, como, por exemplo, a criação da inseminação artificial. Porém, o uso inadequado dessas ferramentas tem o potencial de criar o aumento de problemas do bem-estar dos nossos animais. O uso de biotecnologias reprodutivas pode ampliar o sofrimento do bem-estar animal, pois o potencial que as técnicas têm para tornar os animais economicamente mais eficientes e especializáveis a cada tipo de produção tende a aumentar a exploração sobre eles. Então, o que é a seleção artificial? Seleção artificial nada mais é que o cruzamento seletivos realizados pelos seres humanos com o intuito de selecionar características fenotípicas desejáveis. Essas características elas podem ser, por exemplo, como o aumento de produção de carne, lã, leite, até por estética, como no caso dos cães. Então, quais são os impactos dessa seleção nos animais de produção? O resultado disso foram animais extremamente produtivos, mas com efeitos negativos associados à sua qualidade de vida. Melhoramento genético na bovinocultura leiteira. Com o aumento da produção, tem-se ubres cada vez maiores e mais pesados, além do metabolismo cada vez mais alto. Por exemplo, o aumento da produção em vacas leiteiras na Suécia foi de 4.200 kg para 9.000 entre 1957 e 2003, com uma estimativa de aproximadamente 50% desse aumento atribuído à seleção genética para a eficiência da produção de leite. Essa eficiência aumenta a correlação entre a produção leiteira e a incidência de cetose, mastite e claudicação. Ocorre um declínio na fertilidade e longevidade desses animais. Aumenta problemas metabólicos e o número de natimortos, além de dificuldades no parto. Na bovinocultura de corte, existem genes relacionados com o aumento de massa muscular que afetam negativamente o bem-estar desses animais, como a mutação do gene miostatina, que é responsável pela perda da função dessa proteína. Ocorre um aumento de partos distóxicos, cerca de 80% de casos no primeiro parto. Maiores taxas de mortalidade em bezerros também são bem ocorrentes. Suinocultura. Os suínos são descendentes domésticos do javali. Eles foram selecionados para rápido crescimento, aumento de leitegada e menor quantidade de banho, resultando em problemas de aprumos e crescimento exagerado de alguns órgãos vitais, como é o caso do coração. Aumentou o número de natimortos e descarte cada vez mais cedo de matrizes. Na França, por exemplo, o número médio de leitões nascidos aumentou de 11,9 em 1996 para 13,8 em 2006. Nesse mesmo período, a taxa de mortalidade aumentou cerca de 10%. Porcas parideiras em gaiolas adquirem comportamentos anormais que evidenciam sofrimento psicológico e físico. A presença do gene alotano, síndrome do estresse suíno, aumenta a taxa de mortalidade durante o manejo pré-abate. Avicultura. A seleção desses animais causou alterações morfológicas para obter linhagens com taxa acelerada de crescimento e alta capacidade de postura. Isso gerou músculos que crescem rápido, enquanto a estrutura óssea cresce lentamente. A estrutura não acompanha o crescimento do corpo. Causou o quê? Problemas locomotores, desvio valgus varus, necrose da cabeça do fêmur, doença degenerativa das articulações e dermatite de contato. Problemas metabólicos como ascite, síndrome da hipertensão pulmonar e síndrome da morte súbita se tornaram comum na criação de aves.
Agora vamos falar sobre o impacto da seleção nos nossos animais de companhia. O melhoramento focado sobretudo na estética, seguindo padrões e aspectos de conformação que causam impacto negativo na saúde e no bem-estar dos animais. Priorizam-se acasalamentos consanguíneos que formam para formar a manutenção racial de animais de raças puras. Isso aumenta o grau de consanguinidade e gera uma variabilidade genética relativamente pequena. Os cães estão associados ao ser humano há cerca de 10 mil anos. Durante esse período, eles exerceram vários papéis e, na última metade do século XX, passaram a ser considerados membros da família. Na Europa, durante a Idade Média, os cães foram selecionados para a caça e, no século XIX, para a estética. Atualmente, existem cerca de 400 raças de cães domésticos e pelo menos 350 doenças com importante componente hereditário em populações de raças puras. Raças menores têm a propensão de apresentar distúrbios no sistema nervoso sensorial, respiratório, urogenital e endócrino. Problemas odontológicos: os dentes são relativamente grandes em relação ao tamanho da arcada dentária. Eles não acompanharam o desenvolvimento e a seleção genética. A redução do tamanho do crânio pode causar doenças neurológicas como a siringomielia. Exemplo de raças: Cavaling, Charolais, Pequinês, Maltês, Fox, Terrier, Lhasa e Dachshund. Raças maiores têm a probabilidade de apresentar problemas cardiovasculares, gastrointestinais e no sistema do músculo esquelético. O São Bernardo, por exemplo, eles têm problema nas articulações, dilatação gástrica e doença cardíaca. A alta incidência de displasia coxofemoral também é muito constante em pastor alemão e em São Bernardo. Os pastores alemães têm, além da displasia coxofemoral, doença de pâncreas, inflamação na cauda, perda de coordenação e problemas nas articulações. Os cães braquicefálicos, que seriam cães com um encurtamento do focinho, eles apresentam distúrbios respiratórios e alta incidência de distocia, por exemplo, Shih Tzu, Bulldog francês e Boston Terrier. Cães com olhos protuosos, que são esses olhinhos um pouquinho mais saltados, eles têm grande propensão de ulcerações e irritação oculares, como exemplo no Pug e no Bulldog francês. A seleção para o aumento de dobras de pele pode originar fricção e circulação de ar deficiente, o que contribui para a colonização e infecção por bactérias e leveduras. Quando localizadas em região palpebral do cão, ela pode gerar doenças denominadas entrópio, cujo único tratamento é cirúrgico. Isso ocorre nas raças Shar-Pei, Bulldog, Pequinês e Pug. Em relação aos felinos, nos últimos anos a criação de gatos também levou a uma variação significativa das características corporais. Devido ao alto grau de consanguinidade, há um aumento nas doenças de origem genética, reduzindo a expectativa de vida. A mortalidade média observada em 14 raças de gatos, por exemplo, foi um estudo, com até 8 semanas de vida gerou 16,3%, sendo que em gatos da raça persa essa taxa pode aumentar até 25,3% de mortalidade. Gatos com pedigree, eles têm alto grau de distocia e mortalidade de filhotes, como foi comprovado anteriormente, além da doença renal policística. Afeta um grande percentual de gatos persas. Gatos braquicefálicos, que são aqueles mesmos probleminhas dos cães com encurtamento do focinho, eles têm obstrução respiratória, como mais uma vez, por exemplo, o persa. A seleção para as patas curtas, que embora seja fofinho e bonitinho, ela gerou uma redução dos ossos dos membros, prejudicando a locomoção principalmente em saltos e escaladas desses animais. Temos como, por exemplo, a raça Mankin. A seleção para ausência de cauda resultou em problemas de locomoção como na marcha saltitante e incontinência urinária e fecal da raça Manx. Sobre a raça Fold escocês, ela pode apresentar osteocondrodisplasia, que é uma anomalia no desenvolvimento da cartilagem, o que gera essas orelhas dobradas desse felino. Em outras partes do corpo, ela pode causar grande distorção dos ossos e artrite severa, causando claudicação e dor crônica até por toda a vida desse animal. Animais selecionados para ausência de pelos
diminuem sua proteção contra ferimentos e dificultam a manutenção da temperatura. A raça Esfinge, que é a selecionada aqui nas fotos, ela apresenta uma infinita camada de subpelos e não apresenta vibríceas. Essas vibríceas desempenham uma função tátil e são utilizadas na localização espacial e na caça, dificultando as ações desses animais pela falta dessas vibríceas. Curiosidades. A primeira comissão que abordou questões sobre o bem-estar dos animais de produção foi o Comitê Brampel, que em 1965, na Grã-Bretanha, constatou que possui duas alternativas para melhorar o bem-estar dos animais: manejo e genética. Atualmente, há uma demanda crescente por novas características e objetivos que podem ser usados no melhoramento genético, gerando a necessidade de ações que visem combater a tendência à busca de traços estéticos exagerados nos animais, problemas metabólicos pela alta produção e crescimento que podem diminuir o grau de bem-estar. Diante disso, concluímos que os problemas gerados pela seleção artificial, praticada com o objetivo de alta produção em padrões de estética racial, são diversos. A tecnologia empregada para a seleção ela pode indicar novos caminhos à criação de animais de companhia e produção, com questionamento e soluções que sejam relevantes para prevenir ou amenizar problemas físicos, comportamentais e psicológicos relacionados ao bem-estar desses animais. Muito obrigada!